Ó, já abri a sala, tá? Vocês já estão vendo minha tela? Já, sim. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Se vocês puderem colocar no perguntas e respostas para a gente, se vocês estão conseguindo ouvir, ver a nossa tela. Sim, ótimo. A gente vai esperar só uns minutinhos, uns 2, 3 minutinhos, para dar tempo de todo mundo entrar. E aí a gente já inicia, tá bom? Gustavo, Oi, oi. Se quiser começar, pode começar, tá bom? ok, vamos lá. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar do SPED, né? Tá chegando aí o período para a gente realizar a entrega da ECD e a gente vai passar hoje pelos cadastros e alguns processos que são necessários para que o SPED seja gerado. A gente sabe que existe algum outro cadastro ou algum outro processo que acaba sendo específico para algum tipo de empresa ou para algum tipo de parametrização. E esse tipo de cadastro, esse tipo de processo, não é o foco hoje. Hoje é o básico para um usuário conseguir gerar a ECD, basicamente. Beleza? Me apresentar, acredito que algumas pessoas já possam me conhecer por apresentação de outros webinars, mas o meu nome é Gustavo, eu estou na TOTS desde 2014, ingressei na empresa como estagiário,
e hoje atuo como analista de qualidade da equipe dos módulos de contabilidade e patrimônio. Eu me graduei em ciências contábeis e me pós-graduei em negócios e competências digitais. Estou nessa equipe, né, no caso aí garantindo a qualidade como um papel aí de teste desde 2015. E o que a gente vai falar hoje, né? Primeiro a gente vai falar um pouco mesmo só do conceito, né, de ECD, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre quais são esses cadastros, quais são esses processos que são necessários para que o TOTS Gestão Contábil, o RM, consiga gerar a ECD, e depois a gente vai ver esses cadastros no próprio sistema. A gente vai praticar, ver por onde eles são inclusos, e depois a gente gera a ECD. Lembrando que o intuito não é a gente validar nenhum registro, a gente ver, de certa forma, como que é feita a geração, mas sim focar naquilo que é o básico para conseguir gerar, ok? Então, nosso objetivo é capacitar os usuários para a geração da ECD, evidenciando os cadastros que são necessários, aqueles cadastros que são fundamentais, que sem eles o RM não vai conseguir emitir essa informação. No caso aí, em formato texto, né? Que é assim que a gente gera a rotina. Então vamos lá, né? O que é ECD? Escrituração contábil digital. Antigamente existia um trabalho físico aí muito grande por parte das empresas para enviar as informações para prestação de contas, de fins fiscais, previdenciários, para a Receita. Antigamente o contador era chamado de guarda-livro, né? E isso era bem ao pé da letra mesmo. E chegavam empresas aí, chegavam-se a encher caminhonetes de relatórios, demonstrações, para poder prestar contas, né? Junto à Receita, aos órgãos nominados aí para isso. E aí a ECD veio, já não é nada novo, né? Já tem um tempinho. A escrituração contábil digital, o SPED, veio para fazer isso de forma online. Então, aquilo que ela entregue antes de forma física, né, de forma de relatórios, papéis, hoje é entregue para a Receita Federal de forma digital, de forma até mesmo mais confiável, de forma menos custosa, através da ECD. E aí são enviadas informações financeiras, né, contábeis, fiscais. No caso aqui a gente está falando do SPED contábil, mas a escrituração é particionada, né? A gente sabe também que tem ela da maneira fiscal e etc. Mas a ECD nada mais é do que a forma de entregar essas informações de forma digital, beleza? Então, a gente já começa a falar do sistema, né? Quais são os cadastros necessários para o RM, para o TOTS Gestão Contábil, conseguir gerar o SPED com todas as informações mínimas para a entrega. Então, vamos lá. A gente tem alguns cadastros, depois a gente vai passar lá no sistema, vocês vão poder observar. A gente tem alguns cadastros que, inclusive, eles são dados necessários para gerar alguns registros. Por exemplo, o registro 007, que é outras inscrições cadastrais, ele é necessário para o preenchimento desse registro no arquivo, e ele depende também do nosso segundo item aqui, que são as instituições responsáveis pela administração do cadastro. Dentro do cadastro de outras inscrições cadastrais, a gente vai informar essa instituição responsável, que ela é tabelada de acordo com o que a Receita propõe. Aqui vai depender do tipo de empresa, qual que é o tipo de inscrição, e aí o cadastro vai ser feito da forma que atende ao determinado usuário. Então, os dois primeiros itens aí são cadastros mesmo dentro do RM, e o segundo, ele vai estar dentro do primeiro. Inclusive, também ele é um campo do registro 007, quando a informação é emitida via arquivo texto. Então, partindo do pressuposto, né, que as informações contábeis, as movimentações já estejam ok, passou-se aí um período, seja de um ano, tem gente aí que também faz encerramentos semestrais, até mesmo trimestrais. Passou-se um período, a gente está partindo aqui do pressuposto que as informações contábeis já estão na base de dados,
E aí eu estou falando dos lançamentos mesmo, que a empresa operou durante esse período, movimentações contábeis. Então, já existe cadastro de conta contábil, isso também vai para o SPED, as movimentações e etc. O foco aqui é a gente falar de registros específicos para poder fazer essa geração. Então, estamos entendendo aqui que a base de dados já está com as informações contábeis corretas, ok, e é preciso uma parametrização para que o SPED seja realizado. Então, ok, o usuário precisa cadastrar outras inscrições cadastrais, cadastrar instituições responsáveis pela administração do cadastro, isso daqui é tabelado pela Receita, cada descrição lá de cada item, e essa instituição vai fazer parte do cadastro de outras inscrições. Beleza? Partindo aí para o terceiro item, qualificação do assinante, inclusive é um registro da escrituração, é o registro J932. Ele é necessário para identificar o que o signatário da ECD, que assina a ECD logo no outro item, quando a gente falar da escrituração contábil, dentro da escrituração no RM, vai ter uma abinha lá de signatários. E lá são as pessoas responsáveis que estão assinando essa escrituração. E aí a Receita quer saber mesmo o que essas pessoas são. Eles estão assinando, mas o que elas são? É um contador? É um administrador? O que eles são? Então, isso daí entra dentro do cadastro de qualificação. Inclusive, o código também tem uma tabela específica dentro do manual. Por exemplo, o contador, o código dele é 900 e por aí vai. Então, a gente sabe também que no mínimo tem que haver 2 signatários e um deles obrigatoriamente tem que ser contador. Então, beleza, a qualificação do assinante, ela vai distinguir aí o que o signatário é, existe esse cadastro, e existe o cadastro também da escrituração contábil. A escrituração contábil, ela é um cadastro até um pouco maior, porque a gente informa várias coisas lá dentro. Qual que é o tipo do livro, se é diário completo, se é razão auxiliar. A gente sabe que isso daí vai ser específico, né, de cada instituição, de cada empresa, e dentro da escrituração a gente informa isso. Qual que vai ser o tipo de livro para gerar essa escrituração, qual que é o período, quando que essa empresa iniciou as suas atividades, tem uns campinhos lá de data, auditor independente, se houver, informa-se também dentro dessa escrituração. É um cadastro que existe, só que a gente não vai focar nele aqui, porque não são todas as empresas que têm, né? Então é algo específico, não é necessário o auditor para poder a gente conseguir emitir o SPED contábil. Então, basicamente, a escrituração é isso. Lá nós vamos falar qual período nós estamos gerando o SPED, nós vamos falar qual tipo de livro, quem são os signatários e detalhes específicos também, caso o livro seja um livro que precisa de algo específico. Por exemplo, o livro Razão Auxiliar, se o usuário utilizar ele, assim que ele marcar razão auxiliar, ele habilita uma outra abinha para o usuário fazer algumas observações lá referente a esse tipo de livro. Beleza? Então, a escrituração ela é necessária, é muito importante, sem ela é impossível gerar o SPED, até mesmo porque em uma das etapas de geração existe um campinho lá para a gente informar essa escrituração. Então, sem ela, nada acontece. Assim também como nos demais, mas acredito que a escrituração tem uma importância e um peso um pouco maior. Próximo. Plano de contas paralelo. Inclusive, é um registro também, que é o I-051. Plano de contas paralelo é o que a Receita chama aí de plano de contas referencial. A gente até consegue gerar ECD sem informar esse cara. Só que, posteriormente, quando o usuário for fazer a geração da SF, existe um certo diparo aí entre as duas escriturações, e aí nesse segundo momento, né, posterior aí que a SF vem depois da ECD, pode ser que o usuário venha a ter problemas e vai ter que fazer, parametrizar esse cara aí. Para que ele é? A Receita disponibiliza um plano referencial com a nomenclatura dela e etc. E ela quer saber o seguinte, olha,
Esse aqui é um plano referencial, é um plano para vocês terem como exemplo, né? Falando assim para as empresas, e eu quero que vocês vinculem as suas contas à respectiva conta do meu plano referencial. É uma forma de fazer um de para. Eu preciso saber quem é quem. Eu preciso saber dentro do seu plano de contas contábil aí, quais contas se referem a bancos, e aí você vincula a minha conta referencial de bancos, quais que são caixas, vincula as que são caixas, fornecedores, e por aí vai. É um cadastro importante, e, como eu falei, até conseguimos gerar a ECD e até mesmo entregar sem esse cadastro, sem o plano de contas referencial, pelo fato dele não ser obrigatório, mas, né, entretanto aí, contudo, pode ser que haja problema quando for realizar a entrega da ECF, porque existe uma certa aí dependência de uma coisa com a outra. Transferência de grupos contábeis, né? Essa daí é a nossa apuração de resultado, é um processo, não é um cadastro mais que a gente está falando aqui. O usuário ele precisa encerrar as suas contas de resultado para poder gerar a ECD. Inclusive, existem registros, por exemplo, demonstração de resultado, né? Ela depende desse encerramento para poder buscar saldos e também para saber quais que são as datas, porque a gente sabe que tem instituições que encerram, igual eu falei no início, de forma trimestral, de forma semestral, de forma anual. Então, esse processo aqui, ele vai zerar, né, as contas de resultado, apurar um lucro ou um prejuízo, e vai fazer isso ou uma vez por ano, se for anual, ou duas vezes no ano, se for semestral, e por aí vai. Inclusive, o molde, né, ou o histórico dessa transferência de grupos contábeis, dessa apuração, ela é informada também em uma das etapas de geração do SPED. Então, sem ele também, a gente não consegue avançar e até mesmo não consegue gerar alguns registros de demonstrações, que inclusive é o próximo item. Demonstrações contábeis, né, que impactam 3 registros aí, basicamente. O J100, o J150 e o J210. J100 se refere ao balanço patrimonial, o 150 demonstração de resultado e o 210 pode ser tanto DMPL ou DLPA. Mas aí não são todas as empresas que estão obrigadas, né, a emitir esse tipo de demonstração. Por que ele é importante para a geração da ECD? Ele nem chega a ser obrigatório, pois a gente consegue gerar ECD através de uma outra origem. Por exemplo, eu quero que o meu registro J100 ele seja montado através do meu plano de contas contábil. Então, no momento que a gente vai gerar, a gente consegue marcar lá uma opção e ele vai olhar diretamente para o meu plano de contas contábil, vai conseguir saber quem são as contas patrimoniais, no caso aí ativo e passivo, né, e patrimônio líquido, e vai pegar essas contas para montar o registro J100. Só que existe uma outra forma, inclusive, que a gente consegue disponibilizar uma flexibilidade muito maior para o usuário, que é através da demonstração, da ferramenta de demonstração. O usuário ele consegue cadastrar uma demonstração, seja balanço patrimonial, DRE, DMPL, DLPA, ele consegue cadastrar e montar, né, da forma que vai atender ele melhor. Então ele consegue mexer com os valores lá, falar de onde que vai buscar, qual é a origem, e a gente também consegue olhar para essa ferramenta para poder montar os registros J100, J150. J210 obrigatoriamente vai ser pela ferramenta. A gente não consegue fazer isso através de plano de contas, porque a gente tem que montar fatos, né, sobre um histórico, uma DMPL, por exemplo, né, que conta aí toda uma historinha lá do patrimônio líquido, de movimentações, com as contas e etc. A gente não consegue fazer isso pegando diretamente a conta do plano de contas. J100 e J150 a gente consegue gerar através do plano de contas. J150, por ser conta de resultado, a gente consegue também olhar para lá e trazer as contas de resultado para montar esse registro. Então, se o usuário quer gerar esses caras aí através das demonstrações, aí ele vai ter que fazer esse cadastro, senão ele consegue gerar J100, J150 através do plano de contas.
E parâmetros gerais, acho que é uma última regrinha, lá nos parâmetros gerais do sistema, a gente tem que informar qual que é a classificação do país e qual que é a classificação do município, instituído, inclusive, pelo, se não me engano, IBGE, onde tem essas classificações possuem um código e elas também vão pro arquivo que a gente gera, para saber a classificação da localização da empresa, né? Assim, falando de nível nacional e também de nível municipal. Então, lá nos parâmetros, a gente consegue informar esse cadastro. E também um outro parâmetro que é importante é que é decidir o que o usuário vai usar como centro de custo, né? Porque dentro do RM a gente tem dois cadastros aí, o próprio centro de custo e a conta gerencial. E a gente sabe que tem usuários que utilizam a conta gerencial como centro de custo, né? Às vezes quer fazer uma distribuição, o valor daquela contabilização ali não se refere apenas a um local, a algum responsável. Então, usa-se aí centro de custos ou contas gerenciais para dividir. E aí o usuário ele tem que decidir, né? O que vai enviar, o que vai ir para o SPED contábil, para a ECD, como centro de custo? O próprio centro de custo que ele usa no sistema, porque a gente tem o cadastro centro de custo, né? Ou a conta gerencial. Aí ele decide e apenas um vai ir para a ECD. Não me recordo agora em qual registro. Também nem acredito que nem tenha sentido algum usuário aí utilizar os dois. Beleza? Acho que basicamente tudo que a gente precisa foi o que eu falei. Obviamente, com uma base com assim, né, uma empresa que já teve aí as suas movimentações contábeis, já teve aí o seu fechamento, né? A gente falou ali da área, e aí ela vai precisar desses cadastros aí, pensando em alguém que acabou de implantar o sistema, vai precisar desses cadastros, no mínimo, para conseguir gerar a ECD. Então, qual que é a parte prática agora? Tudo que a gente falou aqui nesses cadastros, eu vou mostrar eles para vocês no RM. Não necessariamente vou cadastrar todos, vou mostrar para vocês onde ficam, possivelmente fazer algum cadastro, mas eu vou passar por todos e depois a gente faz a geração de forma bem simples. Pessoal, vocês podem mandar pergunta aí a qualquer momento no chat, que no final a gente vai disponibilizar um tempo para poder tirar as dúvidas, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade e encaminhá-las aí para a gente a qualquer momento. Então, vamos à prática, né? Deixa eu abrir o sistema aqui. Então, começando lá do início, né, que a gente falou de outras inscrições cadastrais. Falei com vocês que a gente precisaria das instituições responsáveis pela administração do cadastro para poder fazer esse para fazer o cadastro de outras inscrições cadastrais. É importante que, inclusive, é preenchido dentro de um registro, igual eu mostrei para vocês lá no início. E aqui, no caso, ele está utilizando uma de código 00, sem inscrição em secretarias de fazenda estaduais. Se a gente acessar aqui, a gente tem diversos, que inclusive é tabelado, né, que a Receita disponibiliza. Se a gente pegar o manual, a gente vê os códigos e a descrição disso daqui fixa pela Receita. A gente só cadastra aqui e aí cada empresa vai utilizar aí o que for mais, o que couber dentro da sua realidade. Então, esse é o cadastro de outras inscrições cadastrais, e aqui a gente tem instituição responsáveis pela administração do cadastro. Eles ficam... Será que eu vou conseguir? A barra ali estava tampando. Obrigações acessórias aqui, esse menu, essa aba basicamente trata
muita coisa aqui sobre SED, na realidade 100%, né? E aqui a gente tem esses cadastros. Então, a gente falou das instituições e de outras inscrições cadastrais. Não citei lá, por exemplo, na minha apresentação, o cadastro de tipo de relacionamento de participantes. Por quê? Não é todo mundo que vai utilizar participantes. Isso aqui vai ser para quem usa participantes, usa o participante talvez como o seu cliente, né, o seu fornecedor, ou até mesmo é a sua filial. Se não me engano, são esses dois tipos de participantes que podem haver no sistema. Mas como o foco aqui é o que a gente precisa para a geração, esse cara aqui ele não é fundamental. Ele vai ser algo subjetivo para aqueles usuários que precisam. Ok? Mesma coisa aqui para os participantes. A gente cria o participante e fala qual que é o tipo de relacionamento dele. A qualificação de assinante está aqui, que é a gente identificar o que o signatário é, né? Vou mostrar para vocês onde fica o cadastro do signatário. Aqui, por exemplo, 900 o contador. A Receita exige que pelo menos um dos signatários seja contador. Então, a gente tem esse cadastro aqui. E depois, lá dentro da escrituração, a gente vai chegar lá, a gente informa um signatário e fala qual que é a qualificação dele, se ele é contador, se ele é diretor, o que ele é. Escriturações contábeis. Ele está aqui, acho que eu tenho a aba dela aberta já. Ela está aqui. Esse é o cara que eu falei para vocês que é um pouco mais completo, que traz um pouco mais de informações dessa escrituração para levar para SED. Aqui o usuário fala qual que é a forma de escrituração dele, qual que é o livro, né, que eu estou utilizando, acredito que um dos mais comuns, um dos mais utilizados, que é o diário completo, mas aí ele pode utilizar com escrituração resumida, diário auxiliar, e aí vai depender da realidade de cada empresa, razão auxiliar e etc. Descrições, né, campo de descrição só para poder identificar mesmo esse layout, aqui um campo de descrição também para a natureza. E aqui, qual que é o período que essa escrituração está sendo realizada? Para esse caso aqui, é o ano de 2017. 1 de 1 de 2017 a 31 de 12 de 2017. Auditor independente, se houver, para preencher o registro da J235, se não me engano. Não é o caso. O hash aqui é caso tenha que fazer substituição. Aí você pega o hash que a própria Receita gerou e coloca aqui para fazer, quando for gerar a escrituração, que se refere à substituição. Não é o caso também. Layout de relatório razão auxiliar só vai ser habilitado caso a forma de escrituração seja razão auxiliar, então ele não deixa. E aqui os signatários que eu falei para vocês. Inclusive tem uns aqui com os nomes loucos. E aqui a gente coloca a qualificação. O que esse cara aqui é, por exemplo, um Roberto. O que ele é? Ele é contador. Então, a Receita espera realmente que vá lá no registro pelo menos um que seja contador. O outro pode ter qualquer outra qualificação. Então, o cadastro de signatário é feito dentro da escrituração e dentro do cadastro de signatário a gente utiliza aqui, né? A gente busca o cadastro lá de qualificação do assinante. Sobre a escrituração é isso, né? Parametrização do relatório razão auxiliar é específico, inclusive a gente não usa por aqui mais, a gente utiliza o razão auxiliar de subcontas. Auditores independentes também, eu já falei, não é obrigatório, as empresas aí, acredito que as maiores, né, que tem auditoria independente, tem que fazer esse cadastro e colocar dentro da escrituração. Caso contrário, pode ser gerado sem problema algum. E a gente tem um outro controle aqui também, que é referente ao WIS 157, que ele também não é um pré-requisito para poder gerar SCD. É só uma possibilidade. Ele se refere àquelas contas que mudaram de um período para o outro. Por exemplo, no ano passado houve a entrega da SCD
e existia a conta de cliente ABC. Essa conta aí, ela não existe mais para esse ano, foi descontinuada por algum motivo, e vai ser utilizada a conta de cliente XYZ. E aí, isso aqui é para poder fazer um de para falar para a Receita assim, olha, eu enviei para vocês aí uma conta de cliente ano passado, mas ela não existe mais esse ano, não. A conta que eu estou utilizando agora é a conta X. Então, só se houver essa substituição aí, que vai ser necessário o controle de plano de contas anterior. Então, também não é um pré-requisito para geração do sistema. Vou continuar pelos menus aqui. Razão auxiliar de subcontas. Se aplica àqueles usuários que utilizam contabilidade resumida, né? A gente não sabe que são todos. Aqueles usuários que agrupam contabilizações e depois tem que identificar aí para a Receita de forma descritiva, falando, olha, eu agrupei, mas desses 1 milhão de saldo aí nessa conta, 200 mil é de X, 600 é de Y e etc. É utilizado razão auxiliar de subcontas para fazer essa segregação e também tem registros específicos na escrituração para poder evidenciar isso. Todavia, também não é algo obrigatório para poder gerar o SPED. Aqui a gente tem um pré-validador que ele faz uma certa análise, né, para ver se tem alguma coisa que precisa ser corrigida antes da geração do SPED de fato. O SPED F-Conte, acredito que tudo que a gente fazia aqui até um tempo atrás, hoje é feito tudo dentro da própria SF. E o Bloco K é algo específico para aquelas empresas que consolidam informações, né? Aquelas empresas que fazem parte de um conglomerado. Se aplica somente a essas empresas, também não é algo obrigatório, não é pré-requisito para gerar a SCD. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Apareceu uma mensagem aqui que a minha internet está instável. Responde aí, por favor. Eu tô ouvindo bem, tá? E a gente recebeu vários sims aqui no chat. Então, fechou. Menos mal. Perdão. Então, é isso. O bloco K se destina para essas empresas que consolidam saldos. Aqui vai ser feito um controle aí de outras empresas, somar aos saldos da empresa que está gerando a informação e gerar um registro lá na escrituração com início K, é o bloco K. Também não é obrigatório, não vamos focar nele. Mas o que é importante? A gente precisa apurar, né? Então, aí a gente vem aqui na transferência de grupos contábeis. Foi realizada, então, a movimentação contábil durante o ano. A empresa precisa apurar se houve um lucro ou um prejuízo. Então, estou falando isso de forma anual, né? Mas, igual eu já falei, pode ser de forma semestral ou até mesmo trimestral. O usuário vai criar esse molde aqui, ele vai informar as contas dele de resultado, informar para onde que o saldo vai, no caso aqui, uma conta de PL, né? A descrição aqui não evidencia isso, mas basicamente é receita e despesa, confronto uma com a outra, acho o saldo, se for credor, tive um lucro, se for devedor, tive um prejuízo, e aí eu mando isso para uma conta de destino, lucro ou prejuízo acumulado, que vai estar lá dentro do PL. Esse processo aqui realiza esse fechamento, essa apuração. Por que ele é importante? Quando a gente for gerar o SPED contábil, ele vai perguntar qual que é o molde que você utilizou, então qual que é o histórico de fechamento que você utilizou para fechar esse período que você quer gerar aqui a escrituração. Então, é algo necessário, que é algo obrigatório, precisa ser feito pelo menos uma vez para aquele período que está sendo apurado. Beleza? No caso aqui, esse aqui era até anual, 31/12/2011. E a outra coisa, o outro cadastro também que é importante, mas também não é obrigatório para SCD, mas a gente sempre recomenda que seja feito,
é o plano de contas paralelo, que é o plano de contas referencial, que é o de para, né, da receita para com as contas da instituição. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o plano referencial, o plano de contas referencial está aberto aqui. SRF, aí vai ter, inclusive, também para questão de empresas financeiras, né? Enfim, financeiras, pessoa jurídica em geral, a pessoa vai utilizar o plano de contas aqui de acordo com o seu ramo, né? Com o que ela trabalha, COSIF, etc. Consolidação de saldos aqui se refere a bloco K. E aí ela importa esse plano de contas, a Receita disponibiliza isso, e aqui são as contas paralelas, onde ela tem que fazer, onde o usuário tem que fazer um de para. Estou selecionando a conta paralela 101010100, que é caixa, e falei que todas essas minhas contas contábeis aqui se refere à caixa. No final, o plano de contas referencial também é informado no momento da geração, e isso daqui vai acabar desaguando no registro responsável. Mais uma vez, conseguimos gerar SCD 100, mas não recomendamos, porque vai acabar precisando quando for gerar a SF. Eu acho que de obrigatório, pessoal, que seria pré-requisito para a gente conseguir gerar SCD, foi tudo isso que eu falei mesmo. A maioria dos cadastros que estão aqui dentro, instituições responsáveis, outras inscrições cadastrais, qualificação, escrituração, e o cadastro de plano de contas referencial e o processo de transferência de grupos contábeis, que nada mais é do que a nossa área. Talvez alguém aí possa se confundir, só para ficar claro, que esse processo também ele consegue fazer transferência de saldo sem estar apurando, né? E aí ele não vai gerar lançamento de fechamento, que é uma forma de identificação do sistema. Então, ele pode ser realizado aí só para transferir saldo de uma conta para outra. Basicamente, ele vai gerar lançamentos com partidas inversas à natureza da conta naquela partida. Mas, enfim, aí a gente não está tratando de SPED mais. Ah, não, está ficando um para trás. Estava esquecendo. Demonstração contábil, que é para gerar os registros J100, J150 e J210, através da demonstração, porque se ele quiser gerar através do plano de contas, ele não precisa desse cadastro aqui. Então, aqui o usuário ele vai ter uma possibilidade de gerar um template de acordo com a necessidade dele. A gente até disponibiliza também. Oi. Vou ouvir a voz de alguém. Vou seguir. O usuário ele consegue informar aqui fatos de acordo com a necessidade dele. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma DRE, que é uma demonstração de resultado do exercício. A gente disponibiliza também, tá, exemplos com esses layouts aqui. E aí o usuário pode retirar o que não couber para ele, ou incrementar, e etc. Mas os exemplos são bem completos. Inclusive, acho que esse daqui é um deles. Então, cada linha dessa daqui vai ser um J150, né, lá na demonstração. E aqui ele configura como que ele quer trazer os valores. Por exemplo, para esse fato aqui, venda de produtos, mercadoria e serviços, ele escolhe qual que vai ser o saldo que ele quer trazer, ele escolhe se isso daqui vai ser algo negativo ou positivo aqui dentro da demonstração dele, ele consegue, de forma bem flexível, montar isso daqui e enviar para o registro correspondente, no caso J100, 150 e 210. E aqui ele escolhe a conta. Então, esse cara aqui acaba sendo obrigatório quando o usuário acha mais interessante fazer a geração desses registros através da ferramenta de demonstração. Mas ele pode, nada impede dele fazer através do próprio plano de contas contábil, e aí o sistema vai olhar para o plano de contas contábil do cara, ver o que é ativo, passivo, PL, resultado, e mandar para esses registros. Basicamente é isso. Os cadastros que são fundamentais para que a SCD seja gerada são esses.
Agora eu vou fazer uma geração para a gente ver algumas coisas que a gente informa no momento que a gente está gerando no processo de geração da ECD. Você só uma outra coligada aqui, eu já tenho dados que vão gerar de forma bacana. A versão do meu layout aqui está desatualizada porque eu estou gerando para o ano de 2017. Mas, por exemplo, para quem vai gerar esse ano aí, já vai utilizar o layout 9, que é para o ano calendário 2020. Então, logo na primeira tela aqui, ele pergunta, plano referencial, qual que é o de par aí, né? Qual que é o plano referencial que você está utilizando da receita para poder identificar as suas contas? Então, o usuário vai informar ele aqui, se ele quiser gerar, né? Ele não é obrigatório, igual eu falei. O bloco K também, a gente informa o plano aqui se o cara gerar, que para as empresas que consolidam informações, se não colocar aqui, ele considera que não vai gerar bloco K. E aqui é a escrituração, que é a escrituração contábil, que ele vai inclusive identificar a data, né, que vai ser gerada essa escrituração. Então, foi feita a escrituração lá, o usuário informou ela aqui, já houve uma consulta aqui do sistema, viu que essa escrituração aqui está cadastrada para o ano de 2017, 1 de 1 de 2017 a 31 de 12. As informações já veio para cá, é através isso daqui vai ser levado em consideração para poder gerar os registros. E aqui a gente vê a questão da transferência de grupos contábeis, porque o sistema precisa saber como que foi essa apuração, quantas vezes que foi, para montar os seus respectivos registros, J100, 150 e por aí vai. Aqui já não se refere a algo que a gente conversou, exceto a DLPA, mas também é algo que nem é obrigatório para todas as empresas, né? Se não me engano, empresas que são sociedades aí por cotas de ações, são obrigatórias a enviar esse tipo de informação, que é, que é a DLPA ou o DMPL, né? Ele pode escolher aqui o que vai ir. Mas isso daqui entra no cadastro de demonstração que eu falei. É necessário para poder informar aqui e entregar essa informação. Aqui é o pré-validador, né, que é aquele processo que eu mostrei aqui para vocês. Ele mostra uma telinha aqui ó, antes, falando se está tudo bem, se tem alguma divergência, se tem algum erro. No meu caso aqui, ele está acusando uma diferença, né, acredito eu, entre as contas de resultado. Então, teria que fazer uma análise para entender qual que é essa diferença. Não cabe no nosso webinar agora. Aqui é a opção que eu falei para vocês, né? Ele vai gerar os registros J150 e J100. Ele pergunta de onde, você quer gerar de onde? No caso aqui, eu estou gerando da ferramenta de demonstração. Então, o cadastro da ferramenta de demonstração para esse tipo de demonstração é obrigatório. Senão, o usuário pode gerar assim, a partir do plano de contas. E aí, ele vai buscar as contas contábeis com seus respectivos valores aí. J800 é caso o usuário queira enviar alguma informação complementar, né? Ele consegue montar um arquivinho aí, depois passar a extensão dele para RTF, ele consegue colocar o arquivo aqui, ele vai todo criptografado dentro do registro J800. Também não é obrigatório. Aqui são os signatários, teve um ano aí, um certo ano no layout, que a Receita quis saber quem que é o signatário que vai ser responsável legal para a empresa junto às bases da Receita Federal Brasileira. Então, marcou um aqui, e esse cara aí vai ser enviado como informação lá no campo, no registro de signatário, como responsável também. E aqui, beleza, estamos na cara do gol já para conseguir gerar a ECD. Deixa eu abrir ele.
E aí, a partir desse momento aqui, é só validar, né? Ver se tem alguma coisa que possa estar incoerente e validar esse arquivo também junto ao validador da Receita, né? Que ajuda bastante a encontrar aí possíveis erros ou então diferenças que às vezes se a gente fosse olhar de forma física mesmo, né, a olho nu, seria bem difícil de encontrar. Eu acho que é isso, pessoal. Assim, falar sobre tudo que é necessário para poder gerar ECD, falando de cadastros e processos do sistema. A gente conseguiu ver aqui quais são eles, conseguimos ver no sistema onde que eles estão, se um tem dependência do outro, né? E qual, no caso aqui das inscrições e das instituições responsáveis, a gente precisa de um para colocar o outro. E eu acho que basicamente é isso. Acho que a gente agora pode tirar as dúvidas, Isabelle. Podemos sim. É, antes das dúvidas, você mostra para a gente o QR Code da pesquisa, isso? Uhum. Eu vou mandar o link aqui do site também, tá bom? Só um minutinho que eu vou pegar aqui. A gente tem uma pesquisa de satisfação, pessoal, importante para a gente coletar a opinião de vocês sobre o conteúdo do treinamento, se foi agradável, se deu realmente para tirar as dúvidas de vocês, se foi da maneira que vocês esperavam. É valioso para a gente conseguir melhorar sempre nos próximos treinamentos e etc. Então, eu coloquei aqui o link, né? Para quem não conseguir apontar a câmera do celular, eu coloquei o link para ficar fácil de vocês acessarem a pesquisa. Que aí, igual o Gustavo falou, né? É um momento importante para vocês avaliarem a apresentação, né? O conteúdo e também sugerir novos assuntos para a gente, tá bom? Agora as perguntas, vamos ver aqui as perguntas. Onde são as perguntas? Eu estou no lugar certo aqui? Olha na opção QIA, aí aparece aqui algumas perguntas. É lá mesmo que eu estou. Aqui tem uma pergunta da Vanessa, assim, ó, nossa empresa é auditada pela PwC, porém não é de grande porte. Nesse caso, não estaria obrigada ao envio dessa informação. Caso quisesse informar, indicaria neste cadastro de auditor independente da empresa PwC? Seria isso? Eu não entendi Exato, muito bem a pergunta, você entendeu? eu acho que eu entendi. Lá no, se não me engano, Vanessa, lá dentro do registro, existe um campo de indicação se a empresa é de grande porte. Tem um campo que fala sobre isso. Então, assim, o auditor independente, se ele atua aí na empresa de vocês, ele pode ser informado aí na onde que você viu, se a pergunta foi essa mesmo se não for de grande porte, não tem problema algum. O problema vai ser se for de grande porte, houver esse auditor independente, que acredito que seja obrigatório, e ele não foi informado. Eu acho que isso daí pode trazer consequências um pouquinho piores. No seu caso aí, acho que você só está só informando informações, enviando informações a mais, entendeu? Para ter ainda mais detalhes. Mas é isso mesmo, vai informar lá em auditores independentes. Price, né, que audita aí.
Paulo, bom dia. Não tenho dúvidas, mas gostaria se vocês vão fazer isso também para a SF. Você sabe dizer, Isabelle, se vai haver webinar? Porque SCD e SF Responde sempre tem, né? A gente vai fazer sim para SEF, a gente ainda não sabe se vai ser nesse formato detalhado, mas com certeza nós vamos ter várias rodadas de webinar. E aí a gente manda, a gente ainda não tem programado, a gente não tem a data certa, mas a gente manda para vocês, tá bom? O convite. Aqui para mim não tem mais pergunta, ô Gustavo, tem mais alguma aí para você? Tem. Ana Tem? Então tá Paula. bom. Olá, sou Ana Paula. O encerramento do exercício tem que gerar uma rotina. O encerramento do exercício tem que gerar uma rotina para cada ano. Tem a possibilidade de eu ter uma rotina genérica, onde eu apenas mudo a data, pois as contas são sempre a mesma. Acho que eu não entendi, Ana Paula, o que você quis dizer. O encerramento do exercício tem que gerar uma rotina para cada ano. Você se refere à ARE, apuração de resultado do exercício? Você gera ela uma vez por ano e você gostaria de utilizar o mesmo molde, o mesmo cadastro, mudando sua data, ao invés de ficar cadastrando uma todos os anos? É isso que você perguntou? Vou esperar aqui a sua resposta. Entendi. Atualmente no sistema não existe essa possibilidade. Realmente tem que cadastrar um outro molde, colocar lá as mesmas contas, né? Já que você disse que não vai mudar, e com uma data superior. Se isso realmente for um grande incômodo para você, vocês podem sugerir para a gente uma melhoria, né? Para a gente pensar numa forma de melhorar isso. De antemão, acredito que isso seja feito dessa forma, porque a gente vincula, né, os lançamentos que foram gerados a esse determinado molde, e isso pode ser cancelado, sabe? Vamos supor que o usuário percebeu que, eu encerrei o período, mas tinha que fazer alguma coisa antes. Ele consegue desfazer, e aí é uma forma de estar mais amarrada a quem fez o processo. Mas se a gente vê que consegue melhorar a usabilidade, e isso está trazendo um retrabalho para você, mesmo que seja anual, né? Isso acontece uma vez ao ano. Você pode sugerir para a gente através da central colaborativa, e a nossa PO dá uma atenção lá, o time dá uma atenção nessa central, e até mesmo outros clientes podem votar lá. Não sei se você conhece outros clientes que podem sentir a mesma dor que você, pode votar na sua sugestão, e aí a gente, quem sabe, não acata essa implementação. Emanuel, o responsável tem que ser o mesmo que consta no CNPJ da Receita Federal do Brasil, caso contrário, terá inconsistência na entrega. É uma afirmação, Emanuel, porque eu acredito que ele possa variar. Inclusive, eu já acompanhei algumas entregas em que um ano o responsável foi um, em outro ano o responsável foi outro, e acredito que o que consta isso no CNPJ não deve ter variado de um ano para o outro, né? Eu te respondi, Ana Paula? Ok. Manuel, ok, era uma afirmação. Tenho dúvidas também nas contas do plano referencial. Podemos discutir sobre elas ou não está dentro do escopo do webinar? Qual que é a sua dúvida, Ana Paula, sobre as contas referenciais, sobre o plano referencial? Vou ir descendo aqui respondendo os demais, aí eu chego lá em você. A versão 12.27 vai ter o layout 9. 12.27, nós estamos agora, a última que liberamos foi a 12.31, 29, 28. Eu precisaria confirmar, Robson, eu não tenho certeza. A gente implementou o layout 9 já tem um tempinho.
eu não me recordo com certeza se a gente implementou ele quando a 12.131 ainda não havia sido disponibilizada. Se for o caso, acredito que vai estar na 12.27, sim, pois a gente faz essa implementação para as 3 últimas versões de mercado. Mas eu não tenho certeza, eu preciso fazer uma consulta e quem sabe não te retorno de alguma forma através de e-mail, não sei. Oi, Eu posso tentar. Gustavo. Oi, Gustavo, é a Rossana. Assim, nas nossas documentações, né, é a partir da 12.128, da tá? 12.28? E também passando aqui, o que que acontece? Eu até perdi algumas perguntas. Do lado desse QIA tem o chat. No chat também tem várias perguntas, tá bom? Aí se você puder dar uma... Do Quando você, lado do QIA, tem uma no meu opçãozinha não, chamada chat. no meu não Aí tem aparece. algumas perguntas lá também. Eu vou terminar de ler essas aqui, aí você me ajuda com essas perguntas, Rosana, porque eu não estou vendo. Eu estou vendo aqui do lado de QIA é compartilhar a tela e participantes. Eu acho legal um dos meninos te auxiliar, porque eu tive que atender uma ligação, a gente saiu aqui, e aí apresenta para mim só as atuais, entendeu? Ele Tá. meio que perde Eu se acho eu... que eu achei. Eu acho que eu achei Eu, aquelas Achou? eu, partes de chat. eu É, posso ajudar, só me fala onde que você parou, porque eu também me perdi aqui um pouco. Eu parei no Robson, ele perguntou a respeito da versão 12.27, se ia sair o layout 9 ia sair na 12.27. E aí a Rosana confirmou pra gente, Robson, que é a partir da 12.28. Eu não tinha certeza. A Kátia está perguntando se vai ficar gravada a apresentação. Sim, a gente grava a apresentação e depois a gente disponibiliza. Se não me engano, é até em canais de YouTube, não é certo, Isabel? Certo. A gente só não, eu não consigo disponibilizar hoje, porque a gente tem o tempo, né, de download e edição aí do vídeo, mas a gente disponibiliza lá no YouTube e também na nossa página de news do Contábil. Eu vou colocar aqui para vocês o link da página no chat, porque aí a gente coloca todos os nossos vídeos de webinar lá. Inclusive esse aqui também a gente vai colocar lá, tá bom? Beleza. A Silvana perguntou sobre o plano referencial da Receita. A TOTS disponibiliza na versão? A TOTS não disponibiliza o plano referencial. Ele tem que ser pego, se não me engano, a gente consegue pegar ele até mesmo dentro do pré-validador, quando a gente baixa, sabe? Ele traz algumas versões desse plano. Mas a gente consegue importar. Quando você cadastra lá a capa, né, do plano referencial, falando o nome, coloca a máscara, tudo bonitinho, vai ter uma opção lá assim, importar contas via arquivo texto. E aí é só pegar o arquivo que foi disponibilizado pela Receita, colocar lá dentro desse processo, que essas contas aí vão ser importadas. A TOTS a gente não disponibiliza porque não somos nós que criamos, né? Se houver alguma mudança e etc., não vem da gente. Isso daí é muito mais questão do Estado mesmo. A Natália Ô, perguntou: Oi, A Ana Paula está perguntando se tem como habilitar o áudio para ela explicar a dúvida dela. Ela falou assim, ó, poxa, tem como só não. habilitar o áudio? Eu posso até ver aqui. Fica mais fácil de explicar, mas em resumo, temos algumas contas contábeis cuja conta referencial foi cadastrada errada na sua criação e utilizamos essa conta errada em alguns anos. Porém, preciso corrigir, só que não é válido abrir novas contas contábeis para transferir os saldos. Tem a possibilidade de fazer a transferência dos saldos das contas referenciais dentro de uma mesma conta contábil? Entendeu? Entendi mais ou menos. Porque a própria conta referencial, ela não tem movimentação, ela não, a gente não apura nada nela, né? Se ela tem algum saldo e a gente consegue somar isso daí, são totais de contas contábeis que estão vinculadas a ela. Certo, Ana Paula? Acho que eu não entendi direito a sua dúvida, não. Nem qual o problema de você ter a conta e não utilizar ela mais.
Bom, depois da Ana Paula. Tem aqui Natália, que eu estou vendo. Tá, beleza, vai lá. Gustavo, é possível tirar as opções de centro de custo? Porque o responsável anterior utilizava e dá muito trabalho. Tem dentro do cadastro de centro de custo, Natália, tem um flagzinho lá de enviar para o SPED. Você pode desmarcar ele e esse cara não vai ir mais, não vai comprar o registro lá. Inclusive, tem um processo que edita isso aí em lote. Você pode fazer para vários centros de custo de uma vez. Não sei a quantidade que você tem, mas vamos supor que você tem 500. Pra você não entrar em centro de custo, se desmarcar, envia para o SPED. Tem um processo lá que eu não me recordo o nome, mas o nome é bem intuitivo, que você consegue fazer essa alteração aí em massa. O Anderson perguntou, quanto ao envio do registro 157, ele deve ser feito depois da transferência depois da transferência de grupos ou antes? Ô Anderson, o saldo que você vai informar lá que a conta anterior tinha é de forma manual, sabe? Não vai interferir você ter zerado através da transferência de grupos ou não. Tanto faz. Até porque muito provavelmente na maioria das vezes a conta nem existe mais na base. Ô, Gustavo, Oi, bom dia, bom pessoal. dia. Queria fazer só um adentro aí do referente ao desmarcar a opção de enviar o centro de custo, né, para o SPED. Se ela tiver enviado o centro de custo no ano anterior, automaticamente ela se torna obrigatória enviar esse ano também. Então Por ela causa tem que, do bloco C, né? exatamente. Então ela tem que verificar se ela é a primeira vez que ela está enviando esse ano, ela pode desmarcar a opção e não enviar. Mas se ela já tiver enviado ano passado, ela se torna obrigatório esse ano também. Bem lembrado, Luiz, obrigado. Existe um bloco na escrituração que é o próprio plano validador que cria, né, que é o bloco C. E ele traz várias informações referente à escrituração do ano imediatamente anterior. Então, realmente existe essa validação, que eu não estava me recordando, que lá no bloco C, certamente, se já foi entregue com centro de custo, ele vai trazer lá nesse bloco C informações com centro de custo, e aí vai ser questionado, né? Pô, você entregou ano passado com centro de custo e agora não? Vai barrar. Alex, Gustavo, no ano passado tivemos um probleminha na validação das demonstrações financeiras geradas pelo plano de contas. A TOTS corrigiu esse problema para este ano? Alex, não sei sobre qual problema você está se referindo, não sei se houve atuação. Você consegue talvez ser um pouco mais específico? Ô, Gustavo, eu Oi, acredito que seja, ele está se referindo porque Suporte TOTS, Thaís, bom dia. teve uma regra da Receita Federal que era obrigatório, não sei se você lembra, ter só o pai lá em cima, né? Ou seja, contas que tinham o grupo 3 e 4, provavelmente a empresa teria que utilizar a ferramenta da demonstração e não o plano de contas contábil. Então, teve uma regra da Receita onde a TOTS optou pela ferramenta de demonstração contábil e não pelo plano de contas, entendeu? entendi. Então, se foi isso, nós corrigimos sim, houve atuação. Houve atuação não para entregar pelo plano de contas contábil. A atuação foi que os clientes que estavam, que contêm o grupo 3 e o 4, como ele estava exigindo apenas um pai, ou seja, só ter o 3 ou só ter o 4, por exemplo, teria que ser através da ferramenta de demonstração contábil. Entendi. No caso aí, você vai conseguir resolver então, Alex, gerando através de demonstração contábil. Não sei se já é o seu caso ou se você gerava através de plano de contas, mas houve essa atuação aí e a gente decidiu fazer para atender, né, apenas por demonstração, pela ferramenta de demonstração.
Quais as versões que o layout 9 estará disponível? O Emanuel perguntou. Então, Emanuel, a partir da 12.1.28. Alex, fomos informados pelo suporte TOTS que somente seria possível entregar a ECD utilizando a ferramenta das demonstrações financeiras no sistema contábil. Acho que foi o que a Rossana acabou de explicar, né? Onde no ano passado a gente teve um problema quando a gente tinha mais de um pai, mais de um pai que eu falo assim, né? Nos fatos, que a gente tinha 3 e 4, e agora a gente vai precisar de ter apenas um. E aí a gente consegue fazer isso através da ferramenta de demonstração e através da geração por plano de contas, não. Matheus Henrique Castro. Bom dia, Gustavo. Você poderia validar o arquivo gerado da ECD no SPED? Então, Matheus, eu acho que a gente acaba fugindo um pouquinho do proposto. Eu nem tenho aqui na minha máquina esse validador, sabe? Teria que ir lá no site da Receita, fazer um download, pegar o meu arquivo e validar. Eu acho que a gente extrapola um pouquinho, sabe? O que a gente propôs para hoje. A gente vai ter, se não me engano, vai ter webinar sobre SPED, sobre algumas coisas específicas também, por exemplo, RAS, em alguma coisa desse tipo. Talvez caiba a gente fazer esse tipo de validação nesse momento lá. Robson falou que está atualizando o PET agora, para ver se tem atualização. Ok, Robson. Lembrando que tem que, se não me engano, tem que rodar o atualizador de base de dados. Existe um script que faz uma validaçãozinha na base para poder liberar o novo layout. Essa aqui é a dúvida da Ana Paula, que a Isabelle falou. Tem alguma forma de exportar o plano de contas referencial com seus vínculos para conferência? Com os vínculos, tem como exportar qualquer visão de cadastro do RM, a gente consegue exportar. Isso é nativo. Mas vinculado, não me recordo, viu, Vanessa? Dessa possibilidade. Vocês se recordam, pessoal, do suporte? Exportar o plano de contas referencial, mostrando as contas contábeis que estão atreladas a ele? Ô, Gustavo, na realidade a gente tem alguns relatórios do gerador, né, do reports, padrões no sistema de balancete, né, balancete contábil barra referencial, né, tem alguns relatórios padrões lá que é possível ela visualizar através de valores. Em questão à associação mesmo, eu acredito também que tenha um relatório específico lá. Além disso, ela pode fazer um select, né, na tabela Setacta 2, né? Uhum. E se tiver centro de custo na Setacta 2 item, né? E exportar isso em Excel, até mesmo para ficar melhor para ela trabalhar, entendeu? Mas pelo select eu acho que vai atender ela muito bem. Além dos relatórios que a gente tem, né? Do reports que fica lá na pastinha C2 pontos, né, na TOTS, objetos gerenciais, relatórios. Exato. É porque, assim, a gente fazer diretamente pelo RM, como a gente exporta qualquer visão de dados, acho que a gente não consegue. Provavelmente não. Para trazer com um vínculo, não. Isso mesmo. Ela só vai conseguir através desses relatórios aí, padrões, que a gente tem no C lá na pasta objetos gerenciais, ou através do select mesmo. Fechou. Gustavo perguntou: é possível a cópia de todo o plano referencial de um ano para o outro? Aquele de para necessário depois para a SF? Ô, Gustavo, você, na realidade, você não precisa fazer a cópia, você pode usar o mesmo para esse ano, para o ano que vem, e por aí vai. Não, você não precisa, diferentemente da transferência de grupos contábeis, que a gente tem que criar um outro molde, para o plano referencial você pode utilizar o mesmo. Você só vai dar manutenção se alguma coisa mudar, né? Se alguma conta
foi incrementada, se a Receita disponibilizar um novo plano referencial, se você desvincular alguma conta, por aí. O Robson disse que para deixar de usar o centro de custo tem que haver uma justificativa junto à Receita. Essa daí é novidade para mim, eu não sabia não. Obrigado, viu, Robson? Ana Paula Barreto. Na SF, para a Receita, temos os saldos pela... Ana Paula, eu realmente estou com um pouco de dificuldade para tentar, para conseguir entender qual que é o problema que você está enfrentando. Talvez seja interessante depois você acionar o nosso suporte, talvez eles consigam entender de fato aí pelo áudio conversando com você, o que que você está tentando passar para a gente. Eu estou um pouco confuso. Luciana, tem como aproveitar o Dipara? Ela perguntou se o Dipara tem como aproveitar de um ano para o outro. Tem como aproveitar sim, você pode usar o mesmo plano de contas referencial. Renata, quando mudamos de plano de contas de um ano para o outro, existe a possibilidade de fazer o DIPAR de contas no sistema, porém, no ano passado tive problemas com o centro de custos, que precisa fazer DIPAR também e não tem no sistema. Acho que no caso de DIPAR para o centro de custo, precisa haver uma melhoria, pois precisei fazer manualmente no PVA. Então, Renata, acho que essa daí é uma possibilidade de você incluir essa sugestão na central colaborativa, para a gente avaliar como algo que a gente possa evoluir no sistema. Eu acho que acabou. Eu não consegui responder a Ana Paula, não entendi sua dúvida, Ana Paula. E Renata, acredito que você possa sugerir isso para a gente na central colaborativa. Lá a gente vai conseguir dar uma atenção para entender e evoluir ou não, te explicando dos motivos da gente não acreditar que isso daí seja interessante, mas sempre há a leitura e a análise do que é colocado lá. Eu tô só pegando o link da central, vou mandar aqui no chat para vocês, porque aí eu acho que fica mais fácil. Tá bom? O Alex mandou aqui uma pergunta. Gustavo, você esqueceu de falar do encerramento do exercício em trimestre no RM Liber. Ô Alex, eu não sei do que você está falando referente ao RM Liber, que seria aí do Quando a gente fiscal. fala de, eu não sei se ele está falando de encerramento, mas geralmente quando a gente está falando de SF, né, a gente está falando do encerramento lá do tributo no LIBER. Mas só que nesse caso não influencia na ECD. Os processos do LIBER não vão influenciar na ECD. Entendeu? Entendi. Olha, eu já coloquei aqui o link no chat da central colaborativa, para vocês quiserem sugerir, né, alguma melhoria, pode sugerir por lá, tá bom? Para quem não respondeu a pesquisa de satisfação ainda, pessoal, eu vou colocar o link aqui da pesquisa de novo para vocês responderem e darem sugestões, feedback para nós. E aí, eu já queria deixar também, a gente vai ter agora no início do mês de março, outro webinar
do contábil, eu já queria deixar um convite para vocês. Vai ser os principais erros e soluções na montagem da DRE, DMPL, DLPA. Vai acontecer no dia 9, 10 horas da manhã, tá? E a gente vai disponibilizar lá na nossa página de news, que é o link que eu mandei para vocês agora há pouco, eu posso mandar de novo, para vocês fazerem inscrição. O link ainda não está disponível, mas na primeira semana de março a gente disponibiliza. E na última semana do mês, no dia 24, também às 10 horas da manhã, a gente vai fazer uma outra rodada de webinar referente à ECD, mas nesse caso voltado para a geração do razão auxiliar de subcontas, o RAS, tá bom? Então eu já vou deixar esses dois convites para vocês participarem conosco dos próximos webinars aí, do mês que vem, tá bom? E eu gostaria de agradecer a todos os participantes, né, também a apresentação do Gustavo, do Luiz, da Thaís e da Rossana, que ajudou a gente aí no chat, nas perguntas. E até março, gente. Muito obrigado, viu, pessoal? Um abraço, valeu pela atenção e pelas contribuições. Até a próxima.